Pessoal, nós estamos hoje iniciando o Na Roda que traz o núcleo do PT Meia, Francisco Abdala Chicão, e o Comitê Popular de Lutas, o Estrela do Meia. Então, nós iniciaremos, né, nesse período, num formato periódico, né, de 15 em 15 dias, fazer fazermos aqui uma entrevista, né, com uma pessoa que nós convidaremos e com um tema específico. Então, hoje estamos fazendo uma apresentação, né, e estamos com uma coparticipação do nosso companheiro aqui do MEA, Marcelo Freitas, que é um professor em políticas internacionais, né? Depois ele vai se apresentar, e eu, Cadu, que sou coordenador aqui do núcleo do PT MEA Francisco Abdala. Então, hoje o tema é políticas internacionais. E aí nós daremos início aqui a esse bate-papo, né, com o Marcelo, e daremos continuidade, né, de 15 em 15 dias, trazendo um tema da conjuntura internacional ou nacional para que a comunidade debata junto conosco e que possam refletir sobre esse tema apresentado, que é muito importante a participação da comunidade na relevância de cada tema que vai ser apresentado aqui, daqui para frente. Trago aqui o Marcelo, a palavra é sua, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite, Cadu, obrigado. Assim, vamos botar para frente esse programa. Boa noite também à comunidade, ou bom dia, não sei quando é que vai ser postado. E é legal, assim, interessante essa iniciativa, né? Iniciativa nossa, que né, a gente vai estar montando esse programa, como o Cadu falou, quinzenalmente, para debater assim, algum tema relevante, um tema quente do momento e para também compartilhar, principalmente, assim, o foco é compartilhar com a comunidade, né, que acompanha a gente na barraquinha, né, e ter uma possibilidade de uma conversa além daquele encontro físico, né, na roda virtual, que a gente possa estar trocando informações que ajudem a refletir, a entender melhor, né, alguns temas importantes, ainda mais em meio assim como a mídia se coloca e se posiciona em relação a certos temas, que não dá espaço para uma voz assim, dissonante, uma voz contrária que questione, por exemplo, assim, alguns aspectos a mídia corporativa dissemina, e você acaba tendo um pensamento único que não é legal. Então, assim, minha ideia é tentar pensar esses temas, uma conversa informal com o Cadu, né, e que a comunidade também possa participar pelas redes. A gente vai abrir no Twitter, né, talvez para quem quiser continuar conversando, e a gente pode também moderar, porque assim acho que o posicionamento crítico, a visão crítica e a compreensão da realidade se faz através desse método clássico, velho, nosso vovô Marx falava, né, do método dialético, né, da conversa, da troca, e assim a gente consegue entender a realidade e atuar sobre a realidade e não ser apenas assim receptores passivos, né? E acho que essa é a ideia também do partido, né, da nossa militância, de a gente poder entender e poder responder de acordo, né, com os desafios, né, e me apresentar, né. Eu tenho essa formação como doutor em política internacional, uma universidade até importante, assim, no País de Gales, a Aberystwyth University, que é uma universidade que tem uma história no campo das relações internacionais, porque foi primeiro centro de estudo de relações internacionais do mundo, assim, logo após a Primeira Guerra Mundial, né? O primeiro departamento de relações internacionais foi montado lá para entender o fenômeno da guerra, então vários assim teóricos importantes do campo das relações internacionais passaram por lá. E foi interessante porque eu tive o privilégio de chegar lá por meio também
da, das bolsas, né, durante o governo Dilma, né, pela CAPES, que foi uma bolsa excelente, né, que me deu essa oportunidade de conhecer, né, de compartilhar conhecimento, né, adquirir novos conhecimentos. E minha pesquisa lá também foi sobre a política externa do governo Lula. Então, além disso, teve também esse lado de levar, né, para o mundo assim, né, o que foi feito em termos de política externa durante o período do governo Lula, que foi um período marcante assim, na história política do país. Mas, assim, para dizer também que, né, a ideia aqui também não é sair um pouco desse lado acadêmico e ser uma conversa mesmo. Então, assim, não tenho a expectativa de dar uma aula, assim, né, ser uma coisa expositiva, mais uma conversa trazendo temas, até porque pela essa velocidade da internet, né, é muito difícil você a cada 15 dias ter uma aula pronta para algum tema. Então a ideia é você ter uma visão geral, né, da conjuntura, né, uma análise crítica trazendo os elementos e aí a gente vai construindo esse conhecimento conjuntamente, né, no decorrer, ou na banquinha fisicamente, que tem que pode ser os temas que a gente pode conversar na banquinha, ou pelos canais de debate que a gente vai e criando, né, ao longo enquanto a partir do momento que a gente vá também aprimorando as nossas redes, né, que a ideia é que essas redes funcionem como canais, né, de debate e diálogo e de, né, continuidade dessa ação do nosso ativismo, nossa militância no campo virtual, porque a gente tem que conquistar esse espaço e ocupar esse espaço. A sua fala ela é potente, né? Desde o momento que você fala do programa do governo que deu a oportunidade, né, de você ir fazer esse estudo, né, se especializar, né, e trazer aí esse conteúdo aqui para nós aqui no Brasil, para a gente poder assim debater, entender, né? Primeiro entender e depois fazer o debate e construir uma política realmente voltada dentro do nosso país com consonância com a internacional, porque a gente não podia viver naquela forma que nós vivemos, né, no governo anterior, que Sim, não falava com ninguém, o isolado, né? internacional não falava. Então, ele falava para o seu próprio umbigo, né? E, e não existia essa política e todo mundo afastou todo o resto do mundo do nosso país. E agora, com o governo Lula, a gente está voltando a ter essa oportunidade de estar dentro dessa seara internacional e trazendo, né, toda essa política internacional para o contexto nacional, para a gente construir uma política que o governo Lula ele quer fazer aqui no nosso país. Conforme você falou, você já foi para lá estudar na oportunidade do governo Lula e trazendo a pesquisa, né, do próprio governo Lula, né? Não foi isso que você Foi isso, foi comentou? isso. Entendeu? E agora, dentro do governo da terceiro mandato do Lula, né, que você está podendo apresentar todo o seu estudo, toda a sua pesquisa, né, todo o teu doutorado que você conseguiu fazer através da oportunidade desse próprio governo Lula que lhe deu. Então, eu acho assim que é de suma importância, né, que as pessoas entendam o que nós estamos apresentando aqui e o que nós queremos daqui para frente. Então, o núcleo, né, do PT-MEIA, Francisco Abdala, e o Comitê Popular de Luta, o Estrela do MEIA, que nós, conforme o Marcelo citou aí, né, a banquinha do PT-MEIA, ela é muito importante. A atuação dela ali no calçadão do Shopping Meia, né? Dialogando com a população ali, trazendo temas relevantes, né? E que muitas vezes as pessoas passam lá com vontade de ser acolhida, né? Com vontade de ter escuta para elas, né? Que elas necessitam também de uma escuta. Então, nós estamos ali fazendo esse papel, né?
né, de escutá-las, elas também, orientá-las dentro das políticas apresentadas, né, que está atualmente, da conjuntura, e mostrar para ela qual o caminho que nós temos realmente que caminhar para poder implantar certas políticas aqui dentro do nosso país. Então, Marcelo, eu acho assim que você vai ser uma pessoa muito importante, tanto nessa primeiro bate-papo e depois pela sua especialização, de trazer essa política externa, né, para o centro do debate e que nós consigamos aí trazer a nossa comunidade, né, a ter essa condição de ter essa informação toda, né? Esse conhecimento que você tem, trazer isso para dentro da nossa comunidade, né? E eu quero relatar aqui também que eu estou, né, coordenador do núcleo. E aqui a gente trabalha muito em comunhão, numa coisa fraternal dentro do núcleo, né? E por isso que a gente apresenta essas condições de chegar a alcançar mais a nossa comunidade, né? Não só através do presencial ali na banquinha, como também no virtual, através dos nossos canais, do nosso núcleo e do nosso Comitê Popular de Luta. Aí isso é a importância que nós trazemos aqui para o debate, né? E aí eu vou deixar o Marcelo fazer mais as colocações dele, mais específicas, né? Para que nós sigamos de forma aí trazer a população para esse debate aí daqui a próximos 15 dias, no outro tema, né? As pessoas já saber que existe esse canal, é o Na Roda. O Na Roda vai estar aí de 15 em 15 trazendo um tema específico para que a população venha debater conosco e refletir conosco a política que nós queremos para o Brasil. Assim, posso dizer hoje, assim, como uma abertura, assim, sendo o primeiro encontro, chamar a atenção da importância da política internacional para um país como o Brasil, um país periférico do sul global, né? Porque muitas vezes, assim, esse é um problema. Parece que é uma coisa muito tá presa assim nesse universo da academia, cheio de códigos, né? De pessoas muito inteligentes ali, né? Lidando com teorias assim complexas. Ou então você vai ver lá na Globo News alguma coisa, um especialista, né? Cheio de pompa, de terno e gravata, falando sobre o que o Brasil deveria fazer ou não fazer. E assim, né? Como eu venho assim, de uma base bem marxista, né? Eu acho que tudo isso são formas, assim, que posso dizer, de como um mago, assim, com aquela brincadeira do copo, de ficar rodando o copo para lá e para cá para as pessoas não entenderem, né? Algumas coisas que são muito simples, né? Então cria códigos para proteger a informação, o que está de fato acontecendo, e você fica ali passivamente idolatrando assim esses especialistas, que muitas vezes não sabem tanto, mas estão ali com uma função de reproduzir um pensamento de alguma estrutura de poder, que aquele pensamento, que as ideias movem o mundo nesse sentido, né? Criam consensos em termos de em relação a certos modelos de poder, certas estruturas de poder, certas formas que as dinâmicas sociais internacionais se organizam. Então, muitas vezes essas pessoas são pagas, né? Pelo dono da emissora, mas essa emissora tem o financiamento de algum fundo internacional, muitas vezes do próprio governo americano. Essas pessoas reproduzem, não é, assim, isso não é teoria da conspiração, porque a história mostra, né, a documentação mostra que vários repórteres, inclusive dentro dos Estados Unidos, vários repórteres famosos estavam ali recebendo um script direto da Casa Branca para reproduzir uma visão de mundo que, ao chegar na opinião pública, consolida uma certa dimensão assim, do poder. Então, e você, até olhando para o Brasil, a própria história da Rede Globo, né?
dentro da ditadura militar, como um produto da ditadura militar. Os militares montaram toda a estrutura de comunicação no país e entregou de bandeja para a Globo, porque tinha ali a informação, o fluxo de informação tem um peso político. Então, a ideia da conversa também é para ir desmistificando essas coisas e mostrar, assim, né, na essência, que não são temas encastelados, assim, são temas que têm um impacto direto na vida das pessoas, na política doméstica. Porque, de modo geral, existe a política, né? Assim, a dimensão doméstica e a internacional são expressões diferentes de uma mesma natureza, que é a política. E ainda mais se você pensar um país como o Brasil periférico, uma ex-colônia, que sempre esteve assim, subordinado a poderes externos, o internacional é fundamental. Muitas vezes o internacional veio antes do que o doméstico. Então, essa ideia assim, de falar sobre política internacional não é trazer algo exótico. Pelo contrário, a minha ideia de desmistificar é mostrar que o internacional é parte da nossa vida, né? Os filmes que vêm de fora, que a gente consome, têm um impacto na nossa percepção. As informações que vêm, que a Globo reproduz, por exemplo. Hoje eu tenho implicância com a Globo. Que a Globo reproduz, por exemplo, muitas, principalmente notícias internacionais, muitas vezes não são produzidas pela Globo. Porque, na verdade, no mundo hoje, você tem poucas agências de notícia que produzem notícia de fato. As outras emissoras locais, como no Brasil, apenas reproduzem essas notícias, que é, por exemplo, a BBC de Londres, a agência F da França, a Reuters. Sim, você pega 5 ou 6 só que produzem toda a informação do mundo e algumas agências que são agências assim da contracorrente, como a Al Jazeera, por exemplo. E algumas que agora que a China está fazendo, está montando também, e que a Rússia também monta RT, e não por acaso, na maioria, o Brasil ainda consegue manter, mas se a gente continuasse com o Bolsonaro, talvez isso mudasse. Mas, por exemplo, quando eu estava na Europa, as agências de informação da Rússia eram proibidas, você não conseguia entrar no YouTube para ver uma RT, por exemplo. Somente depois da guerra, começou a guerra, um pouquinho antes da guerra, assim, começou as tensões, porque tem um sentimento anti-Rússia muito grande. Essas agências começaram a ser proibidas. E aí você vê também a hipocrisia da mídia ocidental, porque falam tanto da China como ditadura, não tem lá não tem liberdade de imprensa, mas no Ocidente também não tem, porque não tem assim é o poder, assim, né? Você pensa, a China é uma ditadura, um partido único que comanda tudo, ok? E os Estados Unidos é o quê? São 2 partidos que comandam os Estados Unidos, republicanos e democratas. Qual a diferença da China então? Um partido a mais. E lá nos Estados Unidos, você não tem nem eleição direta. Você vota, seu voto não vale. Você vota para um delegado votar por você. Então, às vezes, o voto popular ganha, elege uma pessoa, mas os delegados elegem outra, como aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos. O Al Gore foi eleito, mas aí o Bush entrou porque ele tinha mais delegados. Então, assim, a ideia é de que mostrar, de fato, como essas coisas, assim, né, como existe um imbricamento direto, porque a gente é afetado pelo internacional a todo momento, né? Pelo sistema financeiro, né? Olha como é que o dólar influencia no Brasil. Então, assim, tudo a gente está muito subordinado e aberto, né? Exposto ao que é internacional. Então, a ideia é mostrar que uma política internacional, uma política externa, como foi a política externa dos governos Lula, de tentar ampliar, por exemplo, a autonomia do país, ampliar as possibilidades de parceria do país com outros países, independente de qualquer alinhamento ideológico, pensando no interesse nacional, é fundamental um processo de desenvolvimento de um país como o Brasil, que foi uma ex-colônia e tem fragilidades estruturais históricas, né? Então, essa é uma primeiro ponto que eu acho que é interessante desse abordar, talvez desse programa ter esse um viés um pouco maior para a política internacional, porque muitas vezes é algo que parece que está muito distante da nossa vida, parece que é difícil de entender, parece que é o campo de pessoas assim extremamente inteligentes e donas do conhecimento, como se colocam muitas vezes os especialistas da Globo News, como aquele Guga Chakra, que é um idiota, né?
e falam, vai falando muita informação, tal, parece que você só aceita porque você não consegue ter uma conexão. Então, acho que um ponto, né, para militância e tudo mais, é desmistificar esses pontos. Então, assim, acho que a contribuição que eu posso dar e talvez trazer entrevistados para cá é começar a desmistificar. Aí eu passar para o Cadu, aí na volta eu posso começar a falar mais especificamente da política externa do Lula. Mas isso aí é importante. O importante é que você está trazendo todo esse conteúdo, né, de conhecimento, de instrução, de como se dá esse formato, né, das políticas internacionais. E que, poxa, tem um tema agora, essa visita do Lula, né, à China e a Dubai, entendeu? As pessoas não entendem. Muita gente, como é que a gente começou a ter a contra-informação, Uhum. né? Que é uma visita que ele vai lá, faz uns contratos, vai trazer contratos aqui para o Brasil, vai trazer empresas para investir aqui no país, né? Vai ter essa relação junto com a China, junto com o Dubai também, né? Com a Arábia Saudita, entendeu? E muitas vezes as pessoas não entendem para que isso, porque a contra-informação que está correndo aqui no país, que, poxa, vai lá para o comunismo, né? Vai A lá para guerra, fazer. apoiar a é, guerra. Vai apoiar a É. guerra, que não sei, entendeu? E aí isso fica mais focado do que a política internacional mesmo, como ela deva ser trabalhada. Então, Uhum. por isso que é importante a gente ter aqui uma pessoa que tem esse conhecimento, esse viés da política internacional, para que a gente possa traduzir aqui dentro do nosso país para a população, entendeu? Uhum. Porque num país que a educação não é valorizada, não é vista como investimento para essa população, né? A saúde não é prioridade para essa população. A segurança é entregue de forma para milícias e para outros meios aí, né, que a gente vem acompanhando. E, poxa, aí quando se fala numa política internacional, as pessoas ficam colhendo ainda a contra-informação. E aí não entende por que o país não avança, né? Porque na economia também aqui do nosso país, com esses juros altos, né? Que Uhum. ele não consegue, se a gente também não trazer esses juros, ter a É. queda desses juros, para realmente o país avançar, né? Ter o desenvolvimento, ter distribuição de renda, botar as pessoas com esse entendimento que educação, saúde, segurança é investimento, né? E qualidade de vida para a população brasileira. É Mas, mais ou menos por aí, Marcelo, que eu. mas eu acho que também esse gancho é legal assim para entrar de novo assim, nas últimas polêmicas, porque se você pensar, né, tá falando assim, da importância da educação para o desenvolvimento do país, que eu concordo com você, é óbvio, né, que isso tem que ter. E é algo que eu fico pensando assim muito, e tem muito a ver com essa questão dos juros, porque esse juros está aí nesse valor não é por acaso, assim, ele está ali e não tem explicação técnica, ele está ali para bombardear o governo, assim, bombardear o governo Lula, inviabilizar o governo Lula. Ali é um resquício do bolsonarismo junto com o sistema financeiro, que tem muito investidor estrangeiro, aí de novo internacional entrando, que foi uma forma de inviabilizar o governo Lula para fundar a esquerda de vez e preparar uma próxima vinda dessa extrema-direita. Então, assim, isso tem a ver muito, eu estava falando agora sobre essa importância dos investimentos, da autonomia, porque, aí voltando ao que eu estava falando, que eu fiquei pensando, que eu venho pensando há um tempo, isso tem muito a ver com a forma que nós pensamos o país, porque o que a gente entende o Brasil muitas vezes não é a mesma imagem que o Brasil, de Brasil que a elite brasileira e esses agentes de forças estrangeiras têm do país, né? Acho que existe uma que não é de agora, é historicamente no Brasil, uma briga entre o Brasil com S e o Brasil com Z, e tem a ver com essa ótica liberal,
porque para algumas pessoas, o que a gente conversou aqui sobre o investimento na educação, na saúde, não faz parte, é outro projeto. Isso é gasto, porque afinal de contas o Brasil, né, a resto da população tem que trabalhar como escravo mesmo, como é a mentalidade colonial, porque nós somos a nobreza do país. E se eu precisar de uma saúde de qualidade, eu tenho dinheiro para pagar. Se você não tem dinheiro para pagar, porque você não teve meritocracia. Essa é a lógica. Então, assim, e essa briga entre esses dois projetos de Brasil se dá no plano nacional e no plano internacional. Então, você pega a história do Brasil, desde da República, da proclamação da República, você vê claramente duas linhas, né, correntes políticas no país que tem desdobramento doméstico e externo. Uma corrente, vou chamar de entreguista, americanista, liberal, e outra nacional desenvolvimentista, que briga para desenvolver o país, né? E essa corrente, de grande maneira, nasce com Getúlio Vargas, né? Que o primeiro surto de industrialização ali naquela primeira era Vargas, da década de 30, de 1930 até 45, pegando ali os governos assim, Vargas eleito até a ditadura Vargas, né, a era Vargas de uma maneira geral. E logo depois você vem um militar, que é o Dutra, que desconstrói tudo que o Vargas fez e alinha o Brasil totalmente aos Estados Unidos e fala que industrializar é uma besteira. O Brasil não precisa disso. E fala que tudo que os Estados Unidos quiser, a gente não precisa querer nada. Basta a gente escutar o que os Estados Unidos quer e seguir que está ótimo, esperando algum benefício, né? Porque achavam que poderia ter até um tipo de plano Marshall para a América do Sul que nunca aconteceu. Achou que fazer tudo que os Estados Unidos iam querer, né, demandar, assim, teria benefício para o Brasil, nunca teve. O Brasil afundou mais. E aí veio um segundo governo Vargas, agora democrático, né, 51, que retomou, né, o projeto de desenvolvimento nacional, industrialização, foi quando foi criada a Petrobras, por exemplo, que é o grande alvo eterno, né? Não é por acaso. Por isso que é legal ele voltar para a história, não é por acaso. E o Vargas também reposicionou o Brasil internacionalmente, tirou de um alinhamento estratégico com os Estados Unidos, né? E tentou ter uma articulação maior na América do Sul, países africanos, tudo mais, expandir os horizontes internacionais do Brasil, porque entendia que quanto mais parcerias o Brasil tivesse, isso ajudaria no processo de desenvolvimento nacional, inclusive para sair de um modelo de exportação que era um modelo de exportação colonial, porque se fala assim, o agronegócio. O agronegócio, na verdade, é um modelo de exportação colonial. Exportar commodity, na verdade, é o que a gente aprende na escola, que é exportar produtos primários. Commodity é isso, produto primário, que é um modelo de exportação econômica de pouco valor agregado. E aí, com o próprio Vargas e toda a escola de pensamento brasileira, latino-americana, nós temos uma escola de pensamento econômico muito forte, né? Que vem desde lá da CEPAL, por exemplo, que tem intelectuais como o Celso Furtado e outros intelectuais latinos, como os chilenos Raul Prebisch, que pensam o papel o porquê do subdesenvolvimento brasileiro e que caminhos para desenvolver. E o Celso Furtado pregava muito na ideia do processo da industrialização do país e da industrialização para substituição de importações. O que acontecia? Que entendeu que essa dinâmica internacional era o motor do subdesenvolvimento brasileiro, porque o Brasil exportava em grande quantidade produtos primários e importava tudo que era industrializado de fora. É um valor muito mais alto, compra em dólar, valor muito mais alto, então essa conta nunca batia. Sempre a gente gastava muito mais comprando produto industrializado de fora do que a gente conseguia receber exportando banana, café. Não que não seja importante, mas você tem uma economia só baseada nisso, esse é o caminho para o subdesenvolvimento. Então, assim, por isso que também o Vargas, no segundo governo dele, começou a ter uma política de autonomia nacional, de industrialização, por isso substituição de importação. Produzir dentro do Brasil o que a gente compra de fora, indústria. Produzir primeiro indústria de base, construir máquinas, empresas, depois construir os produtos. Porque aí você cria
mão de obra, você dá emprego no Brasil e, ao mesmo tempo, você gera tecnologia, porque você precisa de ter um emprego mais capacitado, aí vem as universidades e tudo mais. Então, assim, o Vargas, ele inaugura essa outra linha, esse outro pensamento que vai ganhar força com outro presidente. Depois o próprio JK, né, que já tem um modelo um pouco diferente, né, com a parte de trazer as empresas, as montadoras para o Brasil. Depois vem lá, mais ou menos, era mais de direita, o Jânio, mas principalmente quando o Jango assume, depois que o Jânio sai, né? E que, de uma certa forma, tem uma continuidade desse projeto desenvolvimentista, sempre atacado pela direita liberal, porque tinha esse outro projeto americanista e entreguista, que falava que tudo era besteira, tá gastando de... Tudo que a gente ouve, assim, é tudo uma repetição. Tudo que a gente ouve agora, tá gastando demais, isso é besteira. O Brasil é pequeno, você vai querer fazer relação com a África. Com a África, pelo amor de Deus. Assim, aí você tem lá aquele Carlos Lacerda, que sempre reclamava. Até a ideia da criação da Petrobras, por exemplo. A Petrobras foi uma briga que o Vargas comprou para construir, porque engenheiros estrangeiros americanos vinham no Brasil e falavam assim: o Brasil não tem petróleo, não, vai construir, vai gastar esse dinheiro para quê? A Petrobras para quê? Isso aqui não tem, compra da gente. Não precisa, não. Tem aí petróleo no mundo, vocês vão querer gastar esse dinheiro à toa, que o Brasil não tem petróleo. E o Vargas insistiu, deve ter, porque tinha informações. Então, assim, a questão voltando aqui, da Petrobras, foi uma briga que o Vargas comprou porque tinha noção que o petróleo é estratégico, a energia é uma commodity super valiosa, você pode avançar para petroquímica e criar uma indústria do petróleo nacional, comprar derivados, né, do Brasil. E foi uma campanha do Petróleo é Nosso, né, com o dinheiro da população que apostou assim, na Petrobras. A Petrobras nasceu assim, sem produzir nada, assim, numa aposta do Vargas. E olha que é a Petrobras hoje. E diziam, é que nem aí você vê uma repetição desses especialistas atuais. Você lembra no governo Lula, quando foi descoberto o pré-sal, e falavam, pré-sal, isso aí não tem nada, não. Não, ou então falavam, é muito caro. Não, pegar pré-sal para quê? É um petróleo pesado. Não, não, hoje o pré-sal é o principal. Então, assim, porque petróleo não é só energia, como petróleo é poder. Então você tem uma grande potência, né, nosso tio Sam, querendo dominar o mundo, querendo dominar todas as reservas estratégicas do mundo. Não vai deixar o Brasil explorar. Ele sabia que tinha e ele ia explorar. Se você pensar assim, a maioria das guerras que aconteceram, né, após grande parte da Segunda Guerra Mundial, teve alguma relação com o petróleo, de uma certa forma. Ou então chegar a alguma região estratégica, né, para controle de uma hegemonia internacional, né? Então, assim, o Brasil tem esses dois projetos assim que caminham. E o ponto, né, para entrar, é que o Lula, de uma certa forma, porque quem pega assim, história, quem vê a trajetória do Lula, o Lula tem um perfil muito mais de sindicalista, né, do que de um radical de esquerda. E em termos assim de fazer política, eu acho que o Lula é parte dessa tradição getulista, de uma certa forma, porque ele tenta reproduzir essa ideia de industrialização, de posicionamento internacional altivo, né? Porque o Brasil é um continente, o Brasil não pode se colocar no cenário internacional de uma maneira subordinada ou alinhada a uma outra potência, né? Então, a política que o Celso Amorim desenvolveu, que era a política externa altiva e ativa, nesse sentido da altivez, que não vai subordinar a ninguém, e ativa no sentido que vai buscar todas as possibilidades possíveis, pensando sempre no interesse nacional e mecanismo de desenvolvimento nacional, e vai fazer cooperação com quem for, pensando dentro de uma visão realista da política internacional, porque desde Maquiavel, né, fala que, né, a ideia de que a política ela não tem moral, mas não é porque ela seja imoral, porque ela é baseada numa lógica de poder. Cada um está pensando no seu primeiro. Os Estados Unidos também agem assim. Apesar deles exportarem para o mundo uma moral, uma visão de mundo específica, principalmente pelos filmes americanos, quando a corda aperta, é os Estados Unidos primeiro, que se dane o mundo. Ou o slogan do Trump não era American First. O que quer dizer isso? Assim? Eu primeiro, dane-se o resto.
Então, assim, a política é assim, a única moral que existe na política internacional é o cada Estado buscar o seu próprio interesse. Mas só que grande parte quem pode fazer isso são países que têm poder. Então, assim, buscar o próprio interesse para países que foram ex-colônias ou são periféricos é muito mais difícil, porque não haja o desejo, porque você tem uma pressão internacional muito forte. Então, esse é o desafio histórico do Brasil, né? Você não só criar as condições internas para o desenvolvimento nacional, como se blindar das pressões externas contra esse desenvolvimento. Então, só que existe uma linha política que pensa, que briga por isso, e uma outra linha que tem benefícios impedindo que a outra linha aconteça. Então, se você olhar assim, a maneira também que essa linha, essa corrente getulista posicionou o Brasil internacionalmente, você vai ver uma continuidade também na política do governo Lula. Por exemplo, até pegando para o tema quente agora, já fazendo essa ponte direta, essa questão do posicionamento que tem a polêmica do Brasil em relação a, por exemplo, ao que o Lula falou sobre os Estados Unidos e a União Europeia estarem incentivando a guerra, ele falou uma verdade, para começar. É verdade. Pontos. É verdade. E todo mundo está vendo, porque como tem essa manipulação, você vê e não vê o que você está vendo. Todo dia está mostrando os Estados Unidos doa 50 bilhões para a Ucrânia, mais armas, mais armas. Não está incentivando? Se isso não incentivar, não sei o que é incentivar. Então, assim, o Lula, para ver como é que é esse poder de manipulação da mídia, o Lula fala uma coisa óbvia que está todo mundo vendo e fala assim, não, não é isso. E um preconceito regional, porque tem um preconceito regional. Como a elite brasileira é racista, preconceituosa, existe um preconceito regional que não engole um Lula, porque o Lula, até hoje, o Lula pode ser um mágico, pode ser o rei Midas, tocar assim, tudo e transformar tudo em ouro. Vai falar assim, isso aí não é ouro, é esterco. Porque Lula vem do Nordeste, tem a história de vida que ele tem, é um sindicalista, nada que Lula fizer vai agradar essa elite. E nada que o Lula falar, sempre que o Lula falar, vai soar como, ele não entende. Isso é tudo preconceito. Claro, você acha que o Lula não entende o que está acontecendo na cena internacional, tendo Celso Amorim como auxiliar ali, conselheiro? Claro que ele entende. Entende muito bem, entende muito melhor, por exemplo, que o Bolsonaro, por exemplo, que foi para os Estados Unidos falar eu te amo para o Trump e bater continência para a bandeira americana. Isso não teve a repercussão que teve aqui, só da esquerda mesmo. Então, assim, você vê como é que esses interesses estão ali presentes nessa interconexão entre o nacional e o internacional. E aí você vê, assim, e aí o exemplo que eu ia trazer de Vargas. Por exemplo, Vargas tem todo, assim, agora meu parente, Vargas tem todo esse mérito da industrialização, mas Vargas, como todo mundo sabe, era um governo polêmico. Vargas se flertava com a extrema-direita, flertava com o fascismo. Quando ficou perdido, lá para o final, começou a flertar com a esquerda também, né? Porque, apesar do Vargas ter mandado algo benário para a Alemanha nazista lá e prendido o Prestes, no final de 45, ele se aliou ao Vargas porque pelo interesse nacional. Também existe um pragmatismo. Mas, então, Vargas é uma figura complexa, assim, né? Você não consegue muito bem encaixar numa caixinha definida, não é extrema-direita, não é esquerda. Ele é um cara, um populista nacionalista que teve um impacto assim, importante para o país, mas que também teve muita coisa ruim em termos da ditadura varguista, as perseguições, tudo mais. Mas o ponto é, assim, da política externa. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, já estava, né, o Brasil se colocou meio como neutro. Neutro, mas com uma inclinação, uma simpatia pelo eixo, principalmente pela Itália fascista. Até porque naquela época o Vargas tinha o apoio do movimento integralista também, de camisa verde. Mas isso era comum na América do Sul, porque aí você pode entrar em toda uma história, né, que a gente pode até voltar um dia, de como a América do Sul, o Cone Sul principalmente, teve uma influência direta do nazismo, inclusive de é, oficiais nazistas fugindo para a América do Sul. Não é à toa que o médico, né, o diretor lá de Auschwitz, ele morreu em São Paulo, né, em Ubatuba, o Mengele. E Eichmann estava na Argentina. Então, esses caras todos estavam aqui. Então,
teve uma influência muito grande na formação militar também sul-americana. Isso, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. Então, assim, além das comunidades, né, italianas e alemãs que o Brasil tem muito forte, que tem conexões diretas, assim, o maior partido nazista fora da Alemanha era no Brasil. Então, assim, o Vargas tinha uma simpatia, não à toa ele entregou a Algomenária pro Hitler. Mas aí que tá, é o ponto que eu quero chegar. Os Estados Unidos se interessavam que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados, ou desse apoio. Então, assim, Vargas percebendo isso, e a Alemanha também queria, Vargas percebendo isso, ele não se posicionou. Ele ficou jogando com os dois lados para ver quem ajudaria o projeto de desenvolvimento nacional. E aí, o que, que ele fez? Fez uma espécie de chantagem com os Estados Unidos. Ele falou assim: ó, se você não me ajudar com o meu projeto de desenvolvimento, eu vou apoiar o Hitler. Aí, o Roosevelt, Franklin Roosevelt fez? Fez o primeiro aporte, investimento que criou a Siderúrgica Nacional. Foi assim. E aí o Vargas entrou do lado, aliado com os aliados, né? Entrou por lado dos aliados, porque o Brasil tinha uma importância estratégica central na Segunda Guerra Mundial, que as pessoas não sabem, é que o Brasil ele tem o território, né? A posição do Brasil é a distância mais curta para a África. Então, os Estados Unidos queriam montar uma base em Natal para logística, para mandar, né, recursos para o esforço de guerra dos aliados na África, que era fundamental porque os nazistas queriam chegar até o Irã para dominar os poços de petróleo, porque sem petróleo a máquina de guerra nazista não funcionava. E por conta do Brasil, tá vendo como é que a coisa vai se conectando? Então, por conta do Brasil, os aliados conseguiram ter muito mais recursos na guerra de tanques no deserto, e conseguiram vencer os alemães no deserto e não chegaram até os poços de petróleo, não conseguiram dominar os poços de petróleo do Oriente Médio, do norte da África. Então, o Brasil, nesse ponto, foi fundamental para a Segunda Guerra, sem lutar. Inclusive, lutou também, né, no Monte Castelo e tudo mais. Esse é o exemplo do pragmatismo da política externa brasileira, e que não tem, assim, o Vargas jogou, talvez assim, a opção dele fosse até ir para o lado do Hitler, como a Argentina foi muito mais assim aberta, né? Acho que a Argentina permaneceu neutra, mas ela deu muito mais apoio à Alemanha nazista do que assim, apoio claro à Alemanha nazista. Hitler fez esse jogo para um lado meio que Garrincha, jogou para um lado e foi para o outro, para o desenvolvimento brasileiro. E, de uma certa forma, essa é a ideia também dessa autonomia, da capacidade da diplomacia brasileira de driblar. E é mais ou menos o que o Lula está fazendo agora, né, nessa relação. Porque, primeiro, que é uma guerra complexa, não é tão simples como mostra a mídia brasileira, né, simplesmente porque tem uma coisa, tem um sentimento anti-Rússia que é histórico, assim, né, no Ocidente, que está sendo alimentado agora por questões estratégicas, não só preconceito ideológico, mas questões estratégicas também, que vem sendo alimentado não de agora. Então, assim, a imagem que pensa assim, o mal do hoje, o grande vilão, que parece muito um filme da Disney. O grande vilão Putin invadiu a inocente Ucrânia e está exterminando todo mundo. Claro que a guerra nunca é boa, ver gente morrendo, normalmente quem morre são os inocentes, é horrível, não estou defendendo a guerra, mas que meu ponto é que é muito mais complexo que isso. Então, o Brasil está tentando se colocar nessa situação de uma maneira, primeiro, que beneficie o Brasil. Acho que, como brasileiro, esse é o principal ponto. De uma maneira realista, né, que consiga entender o que está acontecendo e que busque, de fato, porque, de fato, ninguém está procurando a paz. Porque não interessa, assim, para os Estados Unidos não interessa a paz. Primeiro, porque ali está sendo os Estados Unidos estão numa crise econômica e a guerra da Ucrânia possibilita que os Estados Unidos vendam armas. E a indústria bélica é um dos principais motores da economia americana. Não quer. E mais, ele consegue entrar em guerra com a Rússia sem dar um tiro. Está usando a Ucrânia para enfraquecer a Rússia, porque historicamente a Rússia é um grande inimigo dos Estados Unidos e vai ser sempre. A Rússia sempre vai ser um inimigo do Ocidente pelo tamanho que a Rússia, não é questão nem ideológica, pelo tamanho que a Rússia tem e a posição que a Rússia tem no mundo, assim, posição geográfica mesmo, né? Sem contar os recursos naturais que a Rússia tem, porque a Rússia está numa posição muito estratégica. Então, assim, essa guerra
é um desdobramento de um plano muito mais longo dos Estados Unidos, desde da dissolução da União Soviética, que pareceu que os Estados Unidos era o grande vencedor da Guerra Fria, mas que depois, hoje, está parecendo que com a globalização e tudo mais, que o verdadeiro vencedor é a China, mas que nos anos 90 os Estados Unidos tentou dar o golpe final, acabar de qualquer forma, com qualquer possibilidade de reação da Rússia, qualquer possibilidade de pensar em qualquer comunismo, assim, tanto que você tem até o Fukuyama que fala, quando acabou a Guerra Fria, que é o fim da história. Qual a história? Na verdade, ele está mirando para o Marx. É o fim do materialismo histórico, é o fim do comunismo, acabou, agora tudo é liberal. E a esquerda ficou um pouco liberal nesse período também, porque você tem assim muita da questão dos temas, das bandeiras identitárias, algumas coisas assim, vem de uma lógica liberal que a esquerda é capturada, não que não seja importante, mas a maneira que isso chega na esquerda é uma tentativa da esquerda se reinventar diante do colapso da opção comunista soviética. Então, assim, de uma maneira direta, assim, Marcelo, é, desculpa, é, vai, manda ver. desculpa te interromper, mas eu só queria assim, fazer um parênteses, tal, que você tocou num ponto aí, né, histórico de uma narrativa, né, que você trouxe toda da história lá do fundo, né, contextualizando ela totalmente, né, mas que eu vejo assim, você falou muito dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele é um país imperialista, né, que até na atualidade agora que nós estamos vivenciando essa aproximação do Brasil à China já está sendo vista porque o próprio Lula mencionou de fazer uma moeda, né? Uhum, Porque a moeda que gera no mundo é o dólar, né? uhum, E, e aí, com a desvalorização que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, é, esse acordo que o Brasil foi buscar com a China, ele busca uma moeda para ser o câmbio oficial desses acordos dos dois países, né? Que vão uhum, estar nessa política internacional. E eles lá não estão, eles têm interesse de manter o dólar, manter, conforme você falou, os materiais bélicos, né? De manter a guerra, porque isso produz, dá capital de poderio maior para eles, né? Conforme sempre vem na história, quando você conta a história todinha que traz as guerras elas acontecem, né, justamente nesse momento. Tu vê, todo período de transição, né, desde da industrialização, né, que aconteceu, e que agora da revolução digital, né, da comunicação digital. Sempre tem uma guerra no meio para poder manter eles no imperialismo, né, de manter o dólar ali e deixar todos os outros subservientes deles o tempo todo. Era só um parênteses que eu quis não, colocar aí, né, para porque assim, você. tudo. Desculpa, é que eu vou pensando alto, eu continuo falando, mas eu te interrompi, desculpa, Cadu, pode falar. Não, não, foi só um parênteses que eu coloquei que era realmente para a gente entender a história que você trouxe toda aqui e da atualidade que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque É, tudo isso é o que você falou, é um círculo, que ele é. vai girando e vai trazendo sempre o autoritarismo, né? O imperialismo, aquele domínio do poder, conforme você trouxe para aí para gente aí. São algumas coisas assim, gerais que tem que entender. Então, assim, para fechar o que eu estava falando, assim, então o Brasil ele entende essa complexidade, não é tão, assim, é uma tragédia, mas é uma complexidade muito maior, é um jogo internacional muito maior, que as potências estão por trás, meio que fazendo o jogo, e a Rússia, de uma certa. Parece que não, que a Rússia é muito mais forte que a Ucrânia, mas o jogo é global. A Ucrânia está ali como um gendarme do processo. Né? E o Brasil entendendo isso, Lula, porque tem essa tradição de uma política externa autônoma, que tenta entender o que é autônoma, autônoma em que sentido? Tenta entender o que de fato está acontecendo, quais são os melhores caminhos para o mundo, né? Porque também a política externa brasileira tem uma tradição pacifista, vamos colocar assim, desde a República,
porque a do Império era bem belicosa, mas assim, a da República vira pacífico com o Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira, pela negociação, pela arbitragem internacional. Então, então assim, tem alguns pilares básicos da diplomacia brasileira, que é o respeito à autodeterminação dos povos, à não intervenção. Então, quando tem o Itamaraty está funcionando para valer, não o Itamaraty do governo Bolsonaro que foi destruído, está funcionando para valer, eles se pautam por esses princípios da diplomacia brasileira. Então, de uma certa forma, a leitura que o Lula faz está dentro desses princípios, porque para você poder entender, né, o cenário, você tem que ir para a visão do que de fato está acontecendo, não uma foto momentânea. Porque, assim, isso é fundamental. Se os dois não sentarem para conversar, não vai ter paz, porque qual é a paz que os Estados Unidos quer, na cabeça dele? Destruição da Rússia ou que a Rússia saia dos territórios. Ah, desculpa aí, foi mal, tô saindo, tô retirando minhas tropas e eu vou. Foi mal aí, desculpa, você tem razão, desculpa aí. E se você quiser me dar umas palmadas, eu vou aceitar, porque, pô, realmente eu errei. Isso não vai acontecer nunca. Outra coisa, a Rússia, esse é o ponto que o Lula fala, que tem que parar de enviar armas e tem que sentar para conversar. Aí qual é o interesse brasileiro? Porque no mundo em guerra, o Brasil não tem chance, não vale a pena, porque vai ficar caro o fertilizante. É muito prático, assim, não é só a questão assim da Disney. Ah, todo mundo amigo. Não, porque no mundo em guerra, assim, a economia do Brasil está ferrada. Ponto. Então é melhor. E o mundo está caminhando para a China e para a Rússia, com os BRICS. Então interessa em estabilidade. Até porque a China é o principal comprador do Brasil, o principal parceiro internacional, e o agronegócio brasileiro não vive sem a Rússia por causa dos fertilizantes. Ponto. Então, assim, não interessa que tenha guerra. Mas, então, como é que você chega à guerra? Tendo uma visão do que de fato está acontecendo. O que os Estados Unidos está querendo fazer? Enfraquecer ao máximo a Rússia, incentivar. Não está nem aí para a Ucrânia. Incentivar. E se a Rússia sair de rabo abanando, vai ser uma vitória para os Estados Unidos, porque a OTAN vai avançar e vão cercar a Rússia. E as pessoas não entendem, assim, a Ucrânia quer entrar na OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar. A OTAN não é uma instituição como a União Europeia, econômica. É exército. A OTAN quer dizer exército. Quer dizer, assim, que se a Ucrânia se a Ucrânia está na OTAN, se qualquer conflito que tenha entre a Rússia, vai entrar toda a Europa e os Estados Unidos em guerra com a Rússia. E mais, vai abrir a possibilidade da OTAN e os Estados Unidos colocarem mísseis nucleares em Kiev. Míssil nuclear em Kiev atinge Moscou em 1 minuto. Você coloca em xeque a Rússia. Então, você não vai aceitar isso. E mais, a Crimeia é historicamente russa, por mais de 200 anos, e a única saída para mar quente, que você olha para a Rússia, está bem para o norte. A maioria do litoral russo é congelado. Então, ele não consegue sair com a frota naval. Então, assim, para a defesa da Rússia, a Crimeia é fundamental. Perder a Crimeia é perder a guerra. Então os Estados Unidos não. Assim, a paz que os Estados Unidos quer para a guerra, que a Rússia saia e devolva a Crimeia, não vai acontecer. Não vai acontecer, ponto. O que pode acontecer? A Rússia pode não ganhar a guerra? Pode não ganhar a guerra. Eu acho difícil. Pode não ganhar a guerra, porque está todo o Ocidente contra a Rússia na figura da Ucrânia. Mas também, então ela pode não ganhar, mas perder ela não perde. Por que ela não perde? Porque ela é a maior potência nuclear do mundo. Ah, é? Aperta o botão nuclear, acabou. Não vai, a Rússia não vai perder essa guerra. Então, assim, os Estados Unidos também sabem disso, porque, né, passaram mais de 50 anos na Guerra Fria, que era isso, essa é a ideia da Guerra Fria. Né? As duas potências nucleares não entram em guerra, porque as duas podem se destruir. Não tem como. Por que nunca teve uma guerra na Guerra Fria? Porque, assim, sabe, se os Estados Unidos e a Rússia entram em guerra, acabou o mundo. Não pode entrar em guerra. Então, assim, o ponto é, a Rússia não vai perder essa guerra. Então, o que faz para ter um mundo estável para poder a economia voltar? É sentar à mesa, parar, entender que o Lula falou exatamente o que tem que ser dito dentro de uma concepção brasileira de política externa. Só que tem essas questões. Aí eu entro assim, né, no campo mais. E aí o Lula, de novo, assim, ele está refundando essa política externa altiva e altiva, que foi muito bem sucedida no primeiro governo dele, que deu essa projeção internacional
nunca vista no mundo do Brasil, que deu uma ascensão, viu? Chegou quase a ultrapassar ao Reino Unido, né, como sexta economia do mundo, projeção internacional, prestígio, independência. Não interessa aos Estados Unidos ter um país assim forte aqui embaixo, né? Então, assim, o que o Lula está fazendo, e essa é a dificuldade, porque ele e também aí liga com outro ataque da mídia desses 100 dias, né? Ah, tu tá renovando o velho. O Lula entrou nesses 100 dias numa situação muito adversa, com o país destruído, tendo que reconstruir. Por que o velho? Porque o velho foi destruído, então está tendo que reconstruir. Em ataques assim de bolsonaristas infiltrados, ataque da mídia, porque a mídia ficou. E a elite brasileira chegou a um ponto que ficou com medo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia dar um golpe na. Quem colocou ele no poder, que achou que ele poderia ser controlado, ele seria que o novo rei do Brasil. Ficaram com medo. Então, se aliaram momentaneamente ao Lula para derrubar, porque viram que o Bolsonaro é incontrolável, mas agora voltou para o modo natural da elite, que é de ataque constante ao Lula, porque quer enfraquecer para ter um governo na mão dela. Então, assim, tudo que o Lula fizer vai ser atacado. Assim, e tem um alinhamento com a política externa norte-americana. Então, assim, o Lula está tendo essa dificuldade nesses 100 dias de reposicionar a política externa brasileira que não existia no governo Bolsonaro. Então, assim, está tomando iniciativas que, primeiro, reflete o interesse brasileiro, reflete para onde está caminhando o novo mundo, que o novo mundo está indo para a China. E o Brasil está nessa aliança com os BRICS. Então, ele está reforçando os laços com esse outro bloco que tem ali mais da metade da população mundial e a maior parte da economia mundial. E esse lado aqui, que está preso ao velho, não quer deixar isso acontecer. E não vai deixar, vai minar, porque eles lucram com o país, com o Brasil. Aqueles dois projetos que eu falei do início, eles ganham dinheiro com o Brasil de joelho. Por isso que estão destruindo a Petrobras. Faz sentido, na nossa lógica, destruir a Petrobras? Não faz, mas para a lógica deles faz. Então, assim, esse é o jogo brasileiro, né, do Lula, da dificuldade de tentar posicionar o Brasil de uma forma estratégica nesse jogo que interesse a um projeto de desenvolvimento democrático do país, não um projeto de uma minoria, que é outro projeto, uma minoria fica extremamente rica, e significa, de uma certa forma, passar por cima da visão de mundo dos interesses norte-americanos, porque não é uma questão também assim, de implicância, é porque os Estados Unidos representam um outro projeto, é o projeto deles. E aí, né, para dar né, assim, uma parte final, e qual é o jogo, assim, qual é o jogo hoje mundial que está acontecendo? Você tem, como eu falei, ao final da Guerra Fria, a aparente vitória norte-americana, com a globalização e tudo mais, a hegemonia da visão neoliberal no mundo tal, que parecia ser a única forma de pensar. Só que, paulatinamente, os Estados Unidos vem perdendo força, né? Só que é muito forte os Estados Unidos, tem bases de poder muito forte. Primeiro, base de poder real, que é o arsenal militar americano, que hoje a Rússia é a maior potência militar em termos de consistência do exército e arsenal nuclear, mas é no mesmo nível. Mas os Estados Unidos têm praticamente 800 bases espalhadas pelo mundo. Se isso não é imperialismo, o que é imperialismo? Por que um país democrático precisa de base, tanta base pelo mundo? Os Estados Unidos dominam o mundo. Dominam o mundo. Os Estados Unidos, assim, não gostou do que você está falando? Vai lá em Washington, manda lá um cara, liga esse drone aí, vai te bombardear na tua casa. Acerta o teu quarto e o pessoal que vai estar dormindo no outro quarto vai estar tranquilo. Vai te matar ali, E ó. Cadu, vai estar te vigiando também, né? então, assim, isso é democracia? Então, assim, esse é o jogo. Então, assim, os Estados Unidos pareciam que tá, porque tem essas estruturas de poder, tem esse poderio, tem o dólar, que o dólar não é só uma moeda. Esse é o ponto. O dólar não é só uma moeda. O dólar é um recurso de poder, porque tudo no mundo, como os Estados Unidos passou a dominar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, somente uma parte do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, e depois do fim da Guerra Fria, praticamente o mundo inteiro durante um tempo, tudo que é feito, todo comércio que é feito no mundo é rastreado em dólar. Então, de uma certa forma, assim, sempre vai ter benefício para os Estados Unidos, e se os Estados Unidos não quiser que alguma coisa aconteça, ele simplesmente segura o dólar. Põe dólar para cá, tira dólar para cá, ele vai controlando tudo.
Os Estados Unidos dominam o mundo Exatamente. assim, e a outra base de poder que os Estados Unidos têm é até a área que eu estudo, assim, a parte do poder simbólico. Os Estados Unidos têm uma hegemonia do pensamento, porque domina os fluxos de comunicação, domina a cultura, de uma certa forma, a indústria cultural, né? Isso. Dos filmes, das músicas, isso tem uma influência na maneira que a gente vê o mundo. Se eu gosto dos Estados Unidos, assim, e nem você vê uma notícia dessa, na Globo, por exemplo, que põe lá o Putin saindo de fumaça da guerra, as pessoas já têm uma predisposição a odiar a rua porque é desconhecida, é diferente. É uma língua que nunca você ouviu, é outro alfabeto, é outro mundo. Os Estados Unidos, pô, rock and roll, o skate. Ah, pô, como é que esses caras podem ser maus? Não são maus. Eles É trazem cultura mesmo, né? então tem esse papel também. Então, assim, só que o ponto é, a China foi muito mais esperta que todo mundo. A China conseguiu um desenvolvimento muito mais eficiente e hoje o grande motor do mundo é a China. A grande potência em ascensão é a China. Então tudo isso está acontecendo no mundo hoje por conta disso. Os Estados Unidos estão perdendo espaço, a China está crescendo, está criando uma estrutura de influência pelo mundo política e econômica que os Estados Unidos não tem mais como competir. A China não é mais um país que só produz bugiganga, coisa baratinha, produz alta tecnologia, inclusive de telefonia celular, que está deixando, por exemplo, a Apple para baixo, né, com a Huawei. E, assim, isso é insuportável para os Estados Unidos em segundo lugar. Então, assim, esse é o jogo do mundo. Só que o que acontece? Tem esses três grandes blocos que estão em movimento. A Rússia que crescendo, os Estados Unidos que é a hegemonia podendo cair, mas que ainda é a potência hegemônica. Tem a União Europeia que não tem tanto poder assim, mas que está ali já teve mais, está cada vez mais atrás dos Estados Unidos, mas ainda é um bloco de poder, e só que cada vez mais aliado com os Estados Unidos, né? Você tem ali também a Rússia, que está nesse bloco em parceria com a China, né? E com esse, na segunda medida com o Brasil, né? Com o BRICS. Mas o ponto da Rússia com o Putin veio no final da década de 90, ele resgatou a Rússia. Você lembra quando acabou a União Soviética, que vem depois lá do Gorbachev, veio lá o Boris Yeltsin, que era bêbado, fez uma desgraça. Era tudo que os Estados Unidos queriam, assim, foi uma humilhação para a Rússia. A Rússia ficou na mão, passou por um processo de privatização criminoso, ficou na mão das máfias. A maioria das empresas que foram construídas, né, no período soviético passou para mega empresários mafiosos russos. A Rússia ficou de joelho. O Putin veio e resgatou a força da Rússia. Com uma semi-ditadura, é verdade, mas ele colocou a Rússia de novo na cena internacional. Por isso que também a maioria da população russa adora o Putin, Sim. porque ele teve esse papel. E aí, nesse jogo maior, é que para os Estados Unidos. Estava no barulho aqui. E que isso que eu estou falando assim não é a teoria da conspiração. Você tem documentos americanos, porque todo ano os Estados Unidos publicam as diretrizes da política externa estratégica americana. Já tem uns 5 ou 6 anos que eles colocam o nosso principal inimigo é a China e a Rússia. A China, mas assim, todo ano, a China, nosso alvo é a China, já botaram no Brasil. Nosso alvo é a China e a Rússia, China e a Rússia, China e a Rússia. A gente vai usar todos os meios, tem um documento que tem esse documento. Vamos usar todos os meios para conquistar nossos objetivos e eliminar nossos adversários e obstáculos. O Brasil estava entre os obstáculos na época do governo da Dilma. E a gente vai, inclusive, usar E até usar mecanismos. a espionagem aí também, né? Espionagem E é teve claro, mas assim, aquela coisa do balão que eles derrubaram lá nos Estados eu Unidos, estou falando dos que Estados era da Unidos mesmo, China. assim, nesse Isso. documento eles falam assim, a gente vai até usar manipulação da lei para Tá. tirar nossos obstáculos. Aí vem a Lava Jato no Brasil. Está no documento americano disso. Então, assim, a ideia assim, dessa história... Então, assim, os alvos são esses. Por quê? A China é o grande competidor e a Rússia, como aliado da China, é o grande obstáculo, porque é a maior potência militar. Então, assim, para conseguir frear a China, tem que passar pela Rússia. Isso explica a guerra na Ucrânia. Ponto. E aí você pega ali como é que é o avanço da OTAN e da União Europeia desde a queda da União Soviética, você vai ver paulatinamente um cercamento da Rússia. Vai cercando, vai chegando, e o Putin avisou para a gente, é inaceitável que a OTAN, que é uma aliança militar, venha na nossa fronteira, porque a gente vai ficar vulnerável.
Você imagina a China faz uma aliança com o México e quer botar um míssil nuclear em Guadalajara. Você acha que os Estados Unidos vai deixar? Nunca, nunca vai permitir uma Por situação muito dessa. menos, os Estados Unidos destruíram completamente o Iraque baseado numa fake news. O Saddam Hussein E não foi o tinha. que você falou, eles saíram de lá pedindo desculpa e deixando o povo lá à mercê da política interna daquele país, Pois é. entendeu? E aí, porque eu acho assim, também, de novo, assim, qual é o interesse brasileiro nessa história toda? Não interessa para o nosso projeto de Brasil democrático, de desenvolvimento, não interessa um mundo dominado unicamente por uma grande potência. Tanto que o Lula continua falando assim, tem que ser um mundo multipolar. Os Estados Unidos não quer esse mundo multipolar. Ele quer domínio global, como ele quase como ele saboreou ali entre a década de 90, até começo de 2000, até mais ou menos ali a guerra do Iraque. Depois a China despontou. E tem um negócio que é interessante, você falou das guerras, você entender as guerras, tem uma teoria nas relações internacionais que explica essa recorrência das guerras. E isso vem, sei lá, desde sempre, desde o início da humanidade. Claro, tem, você falou assim, da busca do poder, mas tem um jogo que fala que é a armadilha de Tucídides. Tucídides foi um historiador grego que lutou na guerra, na famosa guerra que teve ali naquela região da Grécia, antes de Cristo, na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. O Tucídides era um ateniense e ele estava nessa guerra e ele estudou, ele também era guerreiro, também historiador, ele parou para analisar, aí ele criou essa visão para entender como é que é a guerra. Qual é a lógica? Isso se aplica até hoje, que é chega um momento que você tem um ordenamento dos países internacional, que um país é mais forte, meio que cria uma estrutura de dominação e mais ou menos que organiza as coisas a partir de um poder único. Aí, em certos momentos, esse poder único, ou pode ser um império, uma superpotência, é muito difícil manter eternamente, né? E ele vai perdendo força, porque fica custoso, vai caindo, e nesse momento que essa potência que domina tudo vai decrescendo, como o mundo é dinâmico, provavelmente vai ter uma outra subindo. Só que quem está descendo não quer descer. E quem está subindo quer subir. Então, nesse entrechoque é onde acontecem as guerras. Você consegue explicar todas as guerras do mundo, praticamente, nesse movimento. Por exemplo, as duas guerras mundiais é a Europa tradicional não deixando a Alemanha ascender como Entendeu? potência. Isso. E agora é isso. A China está ascendendo, os Estados Unidos não quer perder, não quer ser número dois. Trump quer United States number one, American first. É isso. E, não tem, e nos meios legais, normais de combate, não tem, porque a China venceu a globalização. A economia da China é muito mais eficiente e pujante. Então, assim, eles vão partir para a guerra. A gente tem um risco mesmo de ter uma terceira guerra mundial. Sim, Porque sim, não também. tem. E aí, qual é o interesse do Brasil? O posicionamento do Lula altivo? Primeiro, que não tem um único senhor do mundo, porque a gente conhece muito bem o que é estar subordinado aos Estados Unidos, né? É ter opções, que aí isso vai abrir margem para o Brasil ter uma inserção internacional autônoma que beneficie o interesse brasileiro. É nisso que o Lula está trabalhando, é nisso que ele está que ele tá fazendo as opções dele. E você vê agora, o Biden, depois que o Lula foi para a China e falou as coisas que falou e conseguiu os benefícios que ele conseguiu de acordo e de investimento, a merreca que o Biden tinha dado para o Fundo da Amazônia já mudou. Aí você vê uma estratégia parecida com aquela do Vargas que eu falei lá atrás. Ele jogou lá para ganhar aqui. Pagar. E ganhou dos dois lados. Então, assim, Lula assim, é um estadista. É Mas, estadista mesmo. só que essa mídia não aguenta, não quer, Aguenta. porque não quer esse projeto. Esse é o ponto, não quer esse projeto do Lula. Então, assim, Porque a nossa elite aqui no Brasil, que é pequena, né? Ela domina também. Ela faz esse papel igual do imperialismo dos Estados Unidos, né? Ela quer se manter ali no patamar dela, né? Ganhar dali e deixando as pessoas para baixo. E aí, geralmente, eles criam uma interface, né? Que faça impedir, de tempo em tempo, impedir esse crescimento, conforme você falou dos países, que é uma ascensão e outra em desascensão, né? Está caindo. E aí, o que eles acontece? Eles fazem sempre esse jogo.
foi que nem quando o país nosso aqui estava em pleno desenvolvimento, aquela questão toda do país, né, é, crescendo, né, todo mundo podendo, o capital girando no país, aquela coisa toda, a elite se posicionou contra isso e ela barrou, como você É. falou, com o Bolsonaro para isso. Só que o Bolsonaro, eles Não, até perceberam que antes, não na, ia na, fazer na, o na papel derrubada, que eles na derrubada queriam. da Dilma mesmo, já começou ali, na Né? derrubada da Não, Dilma. 2013, ali começa o golpe. É, O golpe começa em 2013. E aí eles perceberam que o Bolsonaro não ia ser aquela pessoa que ia manter eles lá, entendeu? O engolir Bolsonaro todo mundo. ia acabar com a democracia e fazer o imperialismo, né? E ele ser Ia ser a monarquia o bolsonarista rei, eterna. o rei aqui no país, entendeu? E aí eles falaram, opa, aí eles agiram de forma para não tem que tirar. E agora, é claro, eles não vão deixar o governo do Lula surfar nisso tudo, entendeu? Eles vão estar sempre querendo controlar esse mecanismo econômico dentro do país, porque a gente fala mesmo, quem é o mercado? Né? Todo mundo São fala, quem é o um mercado? punhado de investidores, né? De mega Entendeu? fundo. Não É. existe. E- Então, Marcelo, eu acho assim que a gente deu um pontapé aqui muito esclarecedor, muito histórico, né? Que você trouxe aqui e que eu acho que isso tem que ter desdobramentos aí, né? Para outros encontros, né? Na roda, para a gente até trazer as pessoas para estar aqui também Uhum. interagindo nesse debate, né? Porque muitas Se eu- vezes vai acontecer das pessoas querer interagir após assistir esse programa de hoje que nós apresentamos, né? As pessoas vai aguçar as pessoas, né? Poxa, querer também dar aquele pitaco dele, dar a sua opinião, né? E você com o seu conhecimento, com toda a tua pesquisa, poder estar trazendo para ele um, um entendimento melhor, né, do que está acontecendo na atualidade, como o seu resgate, que você fez todinho histórico. Só faltou ouvir da fundação do Brasil, né, que é 22 de abril de 1500, né, nós estamos se aproximando aí. Ou a Então, conquista, assim, ou a invenção a conquista do território e a invenção do Brasil, porque existia uma hum, civilização aqui, né? é, Parece que a gente aprende na história, parece que não existia tava, nada, né? os índios eram como se fosse, os índios, né? A comunidade indígena era como se fosse bicho, mas era uma civilização. Sim, Você pega a América do Sul, a América Latina em modo geral, você tinha aqui as grandes civilizações, é, não dá para falar latino, porque o latino já vem da conquista, mas o continente aqui, Pindorama, né? Pindorama. Tinha civilizações muito mais avançadas e maiores do que na Europa. Você pega lá o Império Inca, no Peru, os astecas ali na Guatemala, México, assim, é uma coisa de louco. Era muito mais avançado em termos de matemática, em termos de tudo. Isso. As cidades, assim, então, assim, houve assim, um genocídio, uma destruição assim, de uma civilização inteira quando veio a conquista. E nós, como Brasil, somos frutos desse imperialismo, dessa invasão. Nós somos frutos da violência. Da E olha só, violência. o Brasil foi inventado pelo português, o nome do país é um produto que mostra a nossa qualidade como colônia, porque o nome do país é o nome do primeiro produto que eles encontraram para explorar na Terra. O nosso nome, Brasil, era o pau-brasil, que era o produto Pau-Brasil. de exploração. Então, assim, o nosso nome está cravado a exploração no nosso nome. É, muito bem. Então, Mas vou vamos. deixar só uma provocaçãozinha rápida para a próxima. Isso que eu vou colocar para você. Para você deixar a Cara, porque é provocação. difícil assim falar assim tão freestyle, que são tantos temas assim que se conectam, né? E você acaba falando como uma conversa, você acaba não aprofundando em nada, porque cada coisinha ali é um universo, né? Então eu tentei fazer meio que como um contador de história, né? Contar uma grande história que encaixasse o Brasil, mas não tem ali uma profundidade, né? Que talvez cada tema mereça. Porque, assim, para dizer que existe
essas brigas, né, esses conflitos, né, de interesses internos, domésticos, conexões de interesses que joga para um lado, joga para o outro, até essa questão dessa dinâmica, né, de subida e descida de potências. De novo, também não interessa. Não dá nem para dizer que é mal ou que é bom, porque essa é a lógica. Nenhum país que nenhum quer perder posição. Os Estados Unidos não quer ter um competidor, não quer um Brasil potência, porque vai ser um competidor do lado do lado dos Estados Unidos aqui, não quer. Cheio de recursos naturais que ele pode usar quando precisar, não quer. Aí você também entende por que os Estados Unidos atacou tanto, continua atacando tanto a Venezuela. Só que o Chávez e depois o Maduro criaram ali uma coesão com os militares que resistiram, né? Porque qual é a história, né? Essa perda de poder americano fez os Estados Unidos cada vez mais perder e a crescente retomada do poder russo, por isso que eles querem tanto destruir a Rússia, fez com que os Estados Unidos saíssem da área tradicional de domínio americano, de poder, que é o Oriente Médio. É o Oriente Médio. Porque, então você vê assim, os Estados Unidos têm uma sequência de derrotas no Oriente Médio nos últimos anos. Saiu do Afeganistão, saiu lá do Iraque, acabou deixando assim o Iraque sob uma influência forte do Irã, que é o próximo alvo do Irã. Você tem na Síria, por exemplo, quem ajudou o Assad a vencer a guerra foi o Putin. Então hoje você tem uma influência cada vez maior da Rússia e da China na Oriente Médio e na África, que é insuportável os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começam a perder rota de petróleo. E aí que ele vai começar a olhar. Sabe qual é o maior produtor de petróleo, o maior reserva de petróleo do mundo hoje? Sabe qual é a pergunta? A Venezuela. Venezuela. Aí não é por aí você olha, a Venezuela se ele explora a Venezuela, por isso que esses países não podem ser independentes, que eles têm que estar à disposição dos Estados Unidos quando quiser. Eu quero seu petróleo agora pelo preço tal. Porque tem que ter pelo menos um preço, porque você dá um dinheiro para a elite que tá dominando. É a mesma lógica colonial. E dane-se o resto. E vem petróleo para mim. Da Venezuela para os Estados Unidos são 2 dias de viagem de navio de petróleo. Do Oriente Médio, do Iraque para os Estados Unidos são 50 dias. Então, esse é o jogo. E na Rússia, você tem ali. Se eu vou começar a falar sobre Rússia, acho que é melhor parar aqui, né? É melhor parar. É melhor parar, porque depois, conforme eu falei, né, o desdobramento de todo esse início aqui que você colocou, né? A gente vai. Então falar dos próximos capítulos. Na próxima, de repente, eu pego melhor assim, essa parte local da Rússia para entender assim, o que está acontecendo, por que a Ucrânia, assim, claro, a população ucraniana é vítima porque está sofrendo um ataque, bomba, ninguém quer tomar bomba na cabeça, mas por que o Zelensky e a Ucrânia não são tão inocentes assim no conflito? Porque quando o Lula falou que os dois eram culpados, não só Estados Unidos e Europa botando pilha e estão botando na guerra, mas que ambos, o Zelensky e o Putin, tinham responsabilidade, não está falando besteira, é verdade. Porque você tem um processo na Ucrânia que, coincidentemente, é no mesmo período do Brasil, 2014, 2013, teve um golpe na Ucrânia. Tiraram um presidente que era mais autonomista, que estava tentando fazer um jogo, botaram um cara, tipo um Temer, lá, que abriu as portas para a União Europeia e para a OTAN. Então, desde então, você vê um conflito na Ucrânia e a extrema-direita. Não é à toa que os bolsonaristas falavam tanto em ucranizar o Brasil. Por isso, porque a Ucrânia era um espelho do Brasil. A extrema-direita tomou conta, aquele batalhão Azov era um batalhão neonazista mesmo, porque a Ucrânia tem um histórico de apoio ao nazismo, inclusive na invasão na Segunda Guerra Mundial à União Soviética. E esse batalhão tomou conta do país, né? E começou a exterminar, porque a Ucrânia, metade da população é russa. E esses neonazistas começaram a exterminar as comunidades russas. Então, o Putin entrou também para proteger. O que ele falou no início da guerra é verdade. Lembra? Desnazificar e proteger as comunidades russas. Porque é verdade, estavam matando as meninas. O Zelensky proibiu falar o russo na Ucrânia. O Zelensky é tipo o Danilo Gentili virasse presidente brasileiro. Esse é o Zelensky. É um cara de extrema-direita, anti-russo, que estava ajudando a exterminar. Então, assim, os Estados Unidos entrou, invadiu, a Rússia invadiu mesmo, mas aí que está a hipocrisia. Invadiu de uma forma usando a mesma lógica dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Por que os Estados Unidos podem no Afeganistão e no Iraque e quando Putin entra é um monstro?
E foi proteger as minorias russas. E proteger, claro, a Crimeia, porque é estratégico, porque o projeto é tomar a Crimeia. Então, assim, você tem tem vários documentários que mostram isso. Você tem uma evolução da Ucrânia sendo tomada pela extrema-direita e exterminando minorias russas e se aliando militarmente com o Ocidente para, no futuro, assim, dar um checkmate na Rússia. Mas aí eu posso trazer na próxima, se caso Sim, interesse, né? Posso trazer essa história, que é uma história interessante. Não, que a história russa também é fascinante, né? é fascinante isso. Mas aí a gente pode trazer realmente num ao vivo mesmo, né? É. Abrindo para as pessoas estar se posicionando lá e trazendo mais convidados também junto a você, para a Ah, gente claro. ter né, não só uma visão, como a gente fala, né? Então a gente ter outras visões também para a gente poder debater de forma mais qualificada, né? O É. tema. E a gente pode entrar no tema e trazer você, a pessoa, e mais outras pessoas também para estar junto aqui fazendo Acho esse que é legal assim, debate, dar uma né? apanhada geral, porque aqui pegou assim, uma É. série de temas que a gente pode Sim, assim, sim, sim. ir Você dali com, abrangeu, você ampliou toda essa visão da política internacional, né? E e a como gente até fechamento, trouxe, o nós jogo é fizemos um esse. bate-volta também, né? É. Trazendo um pouquinho para dentro do nosso país e tal, para as pessoas entenderem, né? O que está acontecendo na atualidade com o seu resgate histórico que você trouxe, né? Da toda da política internacional desde quase do descobrimento do Brasil. E a mensagem final é para as pessoas assim, prestarem atenção que, assim, que o jogo, hoje no mundo, é um jogo pesado. Assim, assim, o mundo tá em transição. Assim. Sim, E normalmente quando o mundo está em transição pode acontecer assim, não é tão assim impensável que o mundo entre em guerra. Mas independente disso, um novo mundo começa a se anunciar, né? Porque parece que né, esse modelo governado pelo norte-americano está em decadência, porque não consegue se sustentar mesmo. Assim, eu acho que o não, Marx acabou prevendo esse colapso do capitalismo, porque você vê quantas crises internacionais econômicas vão se sucedendo. E em cada crise fica evidente que esse preceito neoliberal do Estado não pode, a economia se autorregula, é uma falácia, porque falar, as empresas quebram e quem vai resgatar é o Estado. é o Estado. Então você está vendo um novo mundo tá se formando e a gente está nesse momento, esse interregno entre o novo que está nascendo e o velho que não quer morrer. E daí as tensões são muito grandes. E o Brasil, como um país, uma potência emergente, com muito recurso natural, mas com muita fragilidade, um país periférico, ele tenta se colocar da melhor maneira possível nessas duas dinâmicas, sendo que tem que enfrentar internamente duas correntes que eu falei. Uma que quer que o Brasil fique do lado do velho e outra que quer que ele fique do lado do novo. Então tem uma guerra externa, tem um conflito externo e um conflito interno. E o Entendo. Lula está no meio dessa história toda, e hoje no Brasil é a única pessoa que tem capacidade de comandar o país num caminho, assim, que tem prestígio, tem tudo, que consegue. E última coisa mesmo, e o Lula tem a habilidade de não ser. Uma grande qualidade do Lula é não ser um radical, é saber navegar com equilíbrio por todos esses mundos e conciliar. O Lula é um conciliador. Ele não vai tanto assim, então não dá para dizer que o Lula está incentivando a guerra, isso é uma besteira. Na verdade, o que ele está falando é para quem quer de fato a paz. Quem está gritando contra o Lula é porque não quer a paz, quer a destruição do outro. E é isso. Então, Que fecho tem que por ter aqui. a regra mesmo, e que tem que ter o regramento mesmo, né? O novo tá surgindo e tem que ter uma regra para esse novo mesmo, né? Não é assim, na minha visão, eu vejo que eu, muitas vezes assim, a gente joga para o futebol, né? O futebol, ele começou, né? Tinha a regra dele, aquela coisa toda, ele foi evoluindo, foi crescendo, foi modificando, foi buscando, e tudo que foram apresentando foi modernizando o futebol, né? E hoje em dia você vê aí, não tem mais país que domine o futebol. Pois Você é. pode pegar um time lá da Europa que tomava de 10 de não sei o quê, que agora estão disputando, estão de igual para igual, Esse é o entendeu? mundo hoje. As pessoas estão É, disputando. Assim, e quem era o dono da bola não quer isso.
não Esse quer. é esse é o ponto. O dono da bola quer acabar com o jogo. Ah, Quer não, acabar com o assim, assim jogo. eu não jogo. Exatamente. Mas aí começamos bem, Marcelo, e vamos progredir aí na nossa atividade no Na Roda e trazer mais debate, mais polêmica, mais construção, mais desenvolvimento, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo no nosso país, né? Não esquecendo, né, o mundo exterior também, porque É tudo tudo uma é coisa um só. conjunto, É o é um mundo. conjunto, é um É o conjunto, mundo. é um mundo. Então vamos ficar por aqui, né? E eu acho que foi excelente, Marcelo. Ah, Você legal. está de Valeu, Gabi. parabéns, a gente tem que te parabenizar e que você foi uma grande aquisição aqui para o núcleo do PTMEA, Francisco Abdala, né? E para o Comitê Popular de Luta do Estrela do Meia. Eu quero Nós. agradecer, deixar meu agradecimento a você, em nome de todos os componentes, né? Do nosso núcleo e do nosso comitê. E a Tá luta bom, Marcelo? continua, né? Pode fazer o seu fechamento aí e vamos encerrar. Não, eu que tenho que agradecer, assim, né? Porque eu acredito que foi um presente ter encontrado vocês, né? O Cadu, o Núcleo, né? Conheci através da Jo também. Foi muito legal saber que tem esse núcleo de luta aqui no MEA. Que o MEA é um lugar importante também, né? De cultural, de resistência. E me deu a possibilidade de sair desse âmbito da academia e ir para a política real, assim, né, do corpo a corpo, porque fazer jus a essa tradição marxista, né, porque o que adianta você ficar no campo das ideias? Tem que partir para a prática, para transformar o mundo. Você estuda para transformar o mundo. Então, esse é o meu objetivo. E compartilhar o conhecimento é um caminho para você começar a transformar o mundo. Então, não me coloco como mais especial, o que sabe mais que alguém. Estou aqui para compartilhar e construir com todo mundo um novo mundo. Parabéns, Marcelo. Valeu.